Um velho homem de chapéu, mãos enrugadas e olhar sereno, vendia bolos na calçada todos os dias, com a mesma fé com que acordava e orava antes de sair de casa. Era ignorado por muitos, humilhado por alguns e motivo de piada por outros, mas ele resistia. Não por teimosia, mas por promessa, a de manter viva a receita da esposa que já partiu. O que ele nunca imaginou é que justamente num dos dias em que mais pensou em desistir, um estranho misterioso apareceria, provaria o bolo e mudaria sua vida inteira com apenas uma mordida. Uma história de memória, respeito e redenção. Uma história real, que talvez fale sobre alguém como você ou sua família. Aproveite e já se inscreva no canal para receber todo dia uma história como essa e curta o vídeo. Fica comigo até o fim, pois você irá se emocionar. Seu Antero, 72 anos, era um desses homens que o mundo aprendeu a não ver. Morava sozinho num bairro afastado de Candeias Velha, interior de Minas Gerais. A casinha era simples, com reboco grosso, portão de ferro meio torto e um pé de jabuticaba no quintal. A mesma casa onde morou com Dona Nazira, sua esposa, por 47 anos. Ela partiu em um janeiro seco, deixou saudade, silêncio e um caderno de receitas. Foi a última coisa que tocou antes de partir. No meio do caderno, escrito com letra tremida e lápis fraco, um bilhete. Se um dia eu for antes, continue fazendo nossos bolos. É ali que nossa história vai morar. Antero chorou lendo aquilo, mas guardou o papel no bolso e nunca mais esqueceu. A mesa de Antero era pequena, de madeira antiga, com as pernas bambas reforçadas com arame. O pano que cobria era o mesmo de quando Nazira fazia quitanda para vender na feira, branco com bordado lilás. Ali ele dispunha seus bolos. Bolo de milho com queijo ralado, bolo de laranja, bolo de fubá com erva doce, receita da mãe de Nazira, Dona Almerinda, que ninguém mais lembrava. Ele acordava às 5 da manhã, fazia café, passava a camisa, engraxava o sapato velho com sabão de coco e ia andando até o centro da cidade. Eram 4,5 quilômetros, que ele fazia com calma, porque dizia que cada passo era uma oração. Chegava antes da padaria abrir. Montava sua mesa debaixo da sombra de um ipê seco em frente ao banco. Era ali que ele ficava, das 7 às 11 horas, sempre no mesmo lugar. Mas poucos paravam. Alguns até olhavam, mas logo desviavam os olhos. Outros passavam apressados, com café de cápsula na mão e fones nos ouvidos. E os jovens? Bem, os jovens faziam mais que passar. Eles zombavam. "Ih, olha o velho do bolo mofado! Quem compra doce de terno e gravata, hein? Isso é bolo ou é pedra?" Alguns filmavam escondido. Outros jogavam pedaços no chão. Mas ele continuava, não por teimosia, por promessa. Todo dia, 10h30 em ponto, pegava uma garrafinha de café e comia um pedaço do próprio bolo, o mesmo que muitos desprezavam. "Pra senhora, minha velha", ele sussurrava. Naquela quarta-feira, o sol já castigava antes das 9. Seu Antero suava pela nuca quando viu os 4 rapazes se aproximando. 2 com o uniforme da escola, 2 de boné virado, todos com celular na mão. "E aí, vô, qual é o sabor da vergonha hoje? Me dá um de milho, mas só se tiver fermento da década passada. Filma aí, mano. Esse vídeo vai viralizar. Provando o bolo que sobreviveu à guerra." Compraram por deboche. Morderam. Um cuspiu na calçada. Outro jogou o bolo inteiro dentro da lixeira, rindo. O terceiro fingiu desmaiar de tanto nojo. E o quarto gravou tudo. Antero abaixou o olhar. Não respondeu. Não ergueu a voz. Recolheu os farelos com cuidado. Guardou o pedaço cuspido num saquinho. Sentou-se de novo. Com a mão tremendo, pegou o livrinho de orações que a esposa usava. Abriu no Salmo 34. "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado." Leu em silêncio e permaneceu. Do outro lado da rua, dentro de um carro preto parado discretamente, alguém observava. Era um homem sozinho, de terno, olhos atentos, sem celular, sem sorriso, só silêncio. Viu tudo. Às 10h48, o homem atravessou a rua.
Seu Antero levantou os olhos assustado. O homem apontou. Tem bolo de milho, senhor? Tem sim, tá fresco. Fiz hoje, cedinho. O homem pegou, mordeu, fechou os olhos por longos segundos, respirou fundo, e quando os abriu, os olhos estavam cheios d'água. Esse gosto é da minha avó. Eu procurei esse sabor a vida inteira. Seu Antero engoliu seco. É da minha esposa. Prometi que não deixaria morrer. O homem estendeu a mão. Sou Alexandre, dono de uma rede de padarias em Belo Horizonte. Tirou um cartão do bolso. Se o senhor quiser, posso te mostrar o quanto esse sabor ainda pode viver e honrar quem o ensinou. Antero ficou sem palavras. Olhou para o cartão, olhou para o homem e sorriu. Não por dinheiro, mas porque, depois de tantos dias ignorado, alguém finalmente provou e sentiu. Alguém ouviu, sem que ele dissesse uma palavra. Alexandre não era um homem qualquer. Aos 45 anos, comandava 7 padarias espalhadas por Belo Horizonte. Começou vendendo pão de açúcar na porta de fábrica, ainda menino, aos 12 anos. A mãe ficava doente, o pai bebia e ele vendia. Cresceu no cheiro de fermento e na dureza da madrugada. Aprendeu que quem trabalha com comida mexe com mais que fome, mexe com lembrança. Mas Alexandre tinha um buraco no peito, um vazio que nem todo o sucesso conseguia preencher. Era o sabor da infância que ele não conseguia mais encontrar, o bolo de milho da avó Cordélia. Ela morava numa casinha de barro em Sabará. Fazia bolo numa forma de lata furada, no fogão a lenha. O milho era ralado na mão, em ralo de folha de Flandres que cortava os dedos de quem não sabia usar. Alexandre lembrava do cheiro, da textura, do jeito que o bolo grudava no céu da boca e derretia devagar. Lembrava da avó cantarolando enquanto mexia a massa. Bolo bom é bolo que lembra de casa. Dona Cordélia morreu quando Alexandre tinha 16 anos. Levou junto a receita. Levou junto aquele sabor. E ele passou a vida inteira procurando. Contratou confeiteiros franceses, trouxe especialistas de São Paulo, comprou ingredientes caros, importados. Nada chegava perto. Até aquela quarta-feira, em Candeias Velha. Até a primeira mordida no bolo de seu Antero. Quando Alexandre estendeu o cartão, seu Antero segurou com as 2 mãos. Lia devagar, movendo os lábios. Alexandre Mendes, Grupo Sabor de Casa, Belo Horizonte. O senhor quer mesmo me ajudar? Alexandre sentou-se na cadeira de plástico ao lado da mesa. Senhor Antero, posso te fazer uma pergunta? Pode sim, meu filho. Essa receita, ela é sua? Antero sorriu tristonho. Não, moço. É da minha Nazira. Ela que sabia mexer com essas coisas. Eu só continuo fazendo porque prometi. E como era ela? Os olhos de Antero brilharam. Ah, meu filho, a Nazira era uma mulher de fibra. Trabalhava na roça desde pequena. Mãos calejadas, mas coração mole para qualquer bicho ou pessoa necessitada. Antero apontou para o bolo. Ela dizia que bolo não é só farinha e açúcar. É carinho batido na massa. Por isso que ela fazia questão de bater na mão, mesmo quando já tinha batedeira. Alexandre engoliu o nó na garganta. E ela te ensinou a fazer? Ensinou sim, nos últimos meses, quando já estava fraca. Ficava sentada na cadeira, me orientando. Não, Antero, assim não. Tem que mexer com amor, senão o bolo sente e não cresce. Antero riu baixinho. Eu achava bobagem, mas hoje sei que ela estava certa. O bolo sente mesmo. Alexandre ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, o senhor toparia vir comigo até Belo Horizonte? Só para conversar? Hoje. Antero olhou para os bolos que sobraram. Olhou para o relógio. 11h15. Mas e os bolos? E a casa? Os bolos a gente leva. E a casa? Bem, o senhor volta quando quiser. Antero hesitou. Não saía de Candeias Velha há mais de 3 anos, desde o funeral da Nazira. Não sei não, moço. Belo Horizonte é muito grande. É grande sim, mas eu te levo de volta. Palavra de homem. Alexandre se levantou. Senhor Antero,
O Senhor tem algo mais precioso que dinheiro. Tem memória, tem sabor verdadeiro. E isso não se aprende em escola de confeitaria. Antero guardou os bolos na caixa de isopor. Dobrou o pano lilás com cuidado. Desmontou a mesa de madeira. E pela primeira vez em 3 anos, aceitou a ajuda de um desconhecido. O carro de Alexandre era silencioso. Ar-condicionado gelado. Banco de couro. Som baixo tocando música sertaneja antiga. Seu Antero ia no banco da frente, olhando a paisagem pela janela. Faz tempo que não saio daqui. Como assim? Depois que a Nazira partiu, eu meio que desanimei de sair. Conhecia todo mundo aqui. Todo mundo conhecia a gente. Lá fora, eu sou só mais um velho, né? Alexandre diminuiu a velocidade. Senhor Antero, posso te contar uma coisa? Claro. Minha avó também fazia bolo de milho. Também morreu sem passar a receita. E sabe o que eu aprendi? Antero virou o rosto para ele. Que receita não se perde quando morre quem faz. Receita se perde quando para de fazer. Como assim? O senhor está mantendo viva não só a receita da sua esposa, está mantendo viva ela. Cada bolo que o senhor faz é uma oração, uma lembrança, um pedaço dela que continua no mundo. Antero limpou os olhos com a manga da camisa. Nunca pensei assim. Pois é. E sabe o que mais? O quê? Tem muita gente precisando provar isso. Precisando lembrar de casa, de infância, de avó. Alexandre parou num posto para abastecer. Voltou com 2 cafés e um pão de queijo para cada um. Senhor Antero, você já pensou em ensinar essa receita para outras pessoas? Não, nunca pensei. É coisa da Nazira, né? Mas ela deixou com o senhor, deixou para o senhor cuidar. E cuidar, às vezes, é dividir. Antero mastigou o pão de queijo devagar. Onde o senhor quer chegar, moço? Quero propor uma parceria. O senhor ensina as receitas da dona Nazira para os meus confeiteiros. A gente faz uma linha especial, Sabores da Nazira. E todo mês o senhor recebe uma parte do que vender. Antero quase engasgou. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Mas eu não sei dar aula, moço. Sou só um velho que faz bolo. Senhor Antero, o senhor não precisa dar aula. Precisa só fazer como sempre fez. Os meninos vão aprender olhando, vão aprender sentindo. Alexandre ligou o carro de novo. E tem mais uma coisa? Tem? Quero que o senhor pense num local especial, dentro de uma das padarias. Um cantinho só seu, onde o senhor possa vender seus bolos do jeito que sempre vendeu. Como assim? Mesa de madeira, pano lilás, bolos feitos na sua casa, do seu jeito, mas num lugar onde as pessoas vão parar, vão provar, vão respeitar. Antero ficou calado por vários quilômetros. Quando Alexandre já pensava que ele tinha desistido, ouviu. A Nazira ia gostar disso. Tenho certeza que ia. Ela sempre dizia que comida boa é para ser dividida. Que quem guarda sabor só para si está sendo egoísta com Deus. Alexandre sorriu. Então, topa? Antero respirou fundo. Topo, mas com uma condição. O qual? Quero que o dinheiro que eu ganhar seja dividido. Metade fica comigo. A outra metade vai para casa dos idosos de Candeias Velha. Lá tem uns velhinhos que nem tem família para visitar. Alexandre parou o carro no acostamento. Olhou para seu Antero e estendeu a mão. Fechado, parceiro. Quando apertaram as mãos, Alexandre sentiu algo que não sentia há anos. A mesma sensação de quando provava o bolo da avó Cordélia. A sensação de que algumas coisas boas ainda existem no mundo. E que, às vezes, a gente encontra elas nos lugares mais simples. Na mesa de um velho de terno e gravata, debaixo de um ipê seco, com o coração partido, mas as mãos ainda firmes para amassar a vida. Belo Horizonte apareceu no horizonte às 2 da tarde. Prédios altos, trânsito pesado, buzina, pressa. Seu Antero apertou o cinto de segurança. Meu Deus, quanta gente! É grande mesmo. Mas tem gente boa também. Gente que precisa de um pouquinho de sossego. Alexandre apontou para uma padaria na esquina. Aquela ali é minha. Quer conhecer? Quero sim. Quando desceram do carro,
Antero segurou a caixa de isopor com força. Dentro, os bolos de milho, laranja e fubá. Os mesmos que naquela manhã foram desprezados por uns meninos. Os mesmos que, agora, talvez fossem o começo de uma história nova. Uma história de parceria, de respeito, de memória que não morre, só muda de lugar. A padaria Sabor de Casa ficava numa esquina movimentada do bairro Funcionários. Vidro grande na frente, cheiro de pão quentinho escapando pela porta, gente entrando e saindo o tempo todo. Quando seu Antero desceu do carro, ficou parado na calçada, olhando. "É sua mesmo, moço?" "É sim, seu Antero. Essa aqui foi a primeira. Abri faz 15 anos. Alexandre abriu a porta e fez sinal para ele entrar. O movimento era grande. Gente comprando pão para o almoço, salgados, refrigerante. Funcionários jovens atendendo atrás do balcão, com avental branco e sorriso no rosto. Antero segurava a caixa de isopor como se fosse um tesouro. "Moço, tem certeza que é aqui mesmo? Isso aqui é muito fino para mim." Alexandre riu. "Seu Antero, isso aqui só é bonito por fora. O que importa mesmo é o que tem dentro. E o que tem dentro ainda não é completo." "Como assim?" "Falta o tempero de verdade. Falta história. Falta memória." Alexandre chamou uma moça morena, de uns 30 anos, que estava organizando os pães. "Carla, vem cá. Quero te apresentar alguém muito especial." A moça se aproximou, limpando as mãos no avental. "Oi, Alexandre. Tudo bem?" "Carla, esse aqui é o seu Antero. E ele, bem, ele vai mudar nossa vida." Carla olhou sem entender. "Como assim?" Alexandre apontou para a caixa que Antero segurava. "Ele trouxe o sabor que eu procurava há 20 anos." "Que sabor? Prova um pedaço." Antero abriu a caixa meio sem jeito. "Desculpa, moça, não é nada muito especial, não." Carla pegou um pedaço do bolo de milho, mordeu, fechou os olhos. "Meu Deus, isso é o quê?" perguntou Alexandre. "É igual o bolo da minha tia Joana. Ela morava no interior, fazia para festa junina." Carla olhou para seu Antero com outros olhos. "O senhor fez isso onde?" "Na minha casa, filha. Faço todo dia, ou fazia, né? Hoje foi diferente." "Mude, por que foi diferente?" Antero olhou para Alexandre. "Porque hoje alguém provou de verdade, não para zombar, para sentir." Carla não disse mais nada. Só pegou outro pedaço. Alexandre levou seu Antero para conhecer os fundos da padaria. Era lá que ficava a cozinha grande. Fornos industriais, batedeiras enormes, bancadas de inox que brilhavam. Tinha 5 funcionários trabalhando, todos jovens, todos concentrados. "Pessoal, para um pouquinho aí." Os rapazes pararam de mexer nas massas e se aproximaram. "Quero apresentar vocês para o seu Antero. Ele é nosso novo professor." Um dos rapazes, de uns 25 anos, riu. "Professor de quê, chefe?" "Professor de sabor verdadeiro." Alexandre pediu para Antero abrir a caixa de novo. "Cada um pega um pedaço e prova com atenção." Os meninos provaram. O primeiro fez cara de surpresa. O segundo pediu para provar de novo. O terceiro perguntou: "Que farinha o senhor usa?" "Farinha comum, meu filho, dessas de supermercado mesmo." "E o milho?" "Milho da espiga, ralo na mão." "Ralo na mão?" Antero sorriu. "É, filho, ralo de folha de Flandres, aqueles antigo. Demora mais, mas o milho fica diferente." O quarto rapaz, que era o mais velho do grupo, cerca de 30 anos, perguntou: "E o segredo, seu Antero? Qual é o segredo?" Antero ficou pensativo. "Não sei se tem segredo, não. Acho que é fazer com vontade, com lembrança de quem ensinou." "Como assim?" "Minha esposa dizia que comida sem história não alimenta direito, só enche barriga, mas não alimenta a alma." O rapaz mais velho estendeu a mão. "Sou João. Trabalho aqui faz 5 anos e nunca provei bolo assim." "Antero, prazer, meu filho. O senhor pode ensinar a gente?" Antero olhou para Alexandre. "Pode, né, moço?" "Claro que pode. Para isso que viemos." Naquela mesma tarde, Alexandre reuniu todo mundo numa mesa no fundo da padaria. Seu Antero sentou na cabeceira,
ainda meio sem jeito. Gente, quero explicar o que está acontecendo aqui. O seu Antero não é só um cliente. Ele é o dono de receitas que vão revolucionar nosso trabalho. Carla perguntou, como assim revolucionar? Gente, vocês provaram o bolo. Vocês sentiram a diferença. Não é só ingrediente, é jeito de fazer. É história. João se inclinou para frente. Seu Antero, quantas receitas o senhor sabe? Ah, meu filho, da Nazira eu sei umas 7, 8, dela e da sogra dela, Dona Almerinda. Todas de bolo? Não. Tem bolo, tem broa, tem biscoito, tem cocada. Tem até um doce de mamão que ela fazia que era uma beleza. Os olhos de Alexandre brilharam. Seu Antero, o senhor toparia ficar uns dias aqui para ensinar direitinho? Uns dias como? Uma semana. Eu pago hotel, comida, tudo. E o senhor ensina uma receita por dia. Antero hesitou. Não sei, não. Nunca fiquei longe de casa tanto tempo. Seu Antero, disse Carla. O senhor tem família em Candeias Velha? Não, filha. Só uns primos distante e uns amigos. Então, por que não experimenta? Se não gostar, volta. Antero ficou calado por um tempo. Posso ligar para casa para avisar que estou bem? Alexandre riu. Claro que pode. Pode ligar quantas vezes quiser. Então, tá bom. Mas só uma semana. Só uma semana, confirmou Alexandre. Mas no fundo, ele sabia que uma semana não ia ser suficiente. Não para aprender tudo que seu Antero tinha para ensinar. E não para seu Antero descobrir tudo que ainda tinha para viver. No dia seguinte, às 6 da manhã, seu Antero já estava na padaria. De terno passado, cabelo penteado, sapato engraxado. Bom dia, pessoal. João foi o primeiro a chegar. Bom dia, seu Antero. Cedo, hein? Sempre acordei cedo, meu filho. A Nazira dizia que quem acorda cedo conversa com Deus antes de conversar com o mundo. João sorriu. Gostei dessa. Então vamos começar? Vamos sim. Antero abriu uma sacola que trouxe de casa. Tirou um ralo de folha de Flandres enferrujado, um pano de prato xadrez e uma colher de pau bem gasta. Essas são as ferramentas da Nazira. Sem elas, não sai igual. Mas, seu Antero, a gente tem processador, tem ralo elétrico. Tem sim, meu filho, mas não é a mesma coisa. Cada coisa tem seu tempo, seu jeito. Antero pegou 3 espigas de milho. Primeiro, a gente descasca devagar, com carinho, sem pressa. Começou a tirar as palhas, uma por uma. A Nazira dizia que milho que foi descascado com raiva fica amargo. João riu. Isso é verdade? Não sei, meu filho, mas não custa acreditar, né? Quando terminou de descascar, Antero começou a ralar, devagar, com cuidado. Olha só, tem que ralar no fundo, não na parte rasa. Assim, ó, o milho ia caindo na bacia, grossinho, com pedaços pequenos. Viu a diferença? No processador fica muito liso, assim fica com textura. E a textura faz diferença? Toda a diferença do mundo, meu filho. Bolo liso é bolo sem personalidade. Enquanto ralava, Antero foi contando histórias. A Nazira ralava cantando. Sempre a mesma música. Luar do Sertão. Dizia que o milho gostava de música. E o senhor canta também? Ah, não. Minha voz não presta. Mas eu conto história pro milho. Conto da vida da gente, dos lugares que conhecemos. João estava fascinado. E funciona? Não sei, meu filho, mas faz bem para mim. E se faz bem para mim, faz bem pro bolo. Depois de ralar, Antero começou a preparar a massa. 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo. Que óleo, seu Antero? Óleo de soja comum, nada especial. E manteiga? Não, meu filho. A Nazira nunca usou manteiga em bolo de milho. Dizia que deixava pesado. Antero começou a bater os ovos com a colher de pau. Tem que bater assim, ó, fazendo 8, sempre para mesmo lado. Por que sempre para o mesmo lado? Não sei, meu filho, mas a Nazira fazia assim. E o bolo da Nazira era bom. João tentou imitar o movimento. Assim? Isso. Agora você entendeu. Foram misturando os ingredientes devagar. Açúcar, óleo, milho ralado.
Agora a farinha, 2 xícaras. Peneira antes. Por que peneirar? Para tirar os grumos. E para a farinha respirar um pouquinho. Farinha respira? Antero sorriu. Tudo respira, meu filho, a gente que não sabe escutar. Por último, o fermento. 1 colher de sopa bem cheia e mistura devagar, só para incorporar. E depois? Depois vai no forno, forno médio, nem muito quente, nem muito frio. Quanto tempo? Até dourar, uns 40 minutos. Como saber se está pronto? Espeta um palito, se sair limpo, está pronto. Enquanto o bolo assava, Antero contou mais sobre a Nazira. Ela era uma mulher de pouca conversa, mas de muito coração. Nunca deixou ninguém sair de casa com fome. Vocês tiveram filhos? O rosto de Antero ficou triste. Deus não quis dar, meu filho, mas a gente criou muito menino da vizinhança. Todo mundo chamava ela de tia Nazira. E depois que ela morreu, depois ficou muito silêncio. Por isso que comecei a vender bolo, para não deixar o silêncio tomar conta. Quando o bolo ficou pronto, a padaria inteira parou para provar. O cheiro tinha tomado conta do ambiente. Carla foi a primeira. Meu Deus, é exatamente igual o da minha tia. Os outros funcionários provaram e fizeram cara de surpresa. Alexandre chegou nesse momento. Como foi a primeira aula? João respondeu. Chefe, a gente aprendeu mais em 2 horas do que em 2 anos. Como assim? Aprendemos que bolo não é só receita, é história, é carinho, é tempo. Alexandre olhou para seu Antero. E aí, como foi ensinar? Antero sorriu. Foi bom, moço, muito bom. Fazia tempo que não me sentia útil. Útil? Seu Antero, o senhor não é só útil, o senhor é essencial. Naquela noite, Alexandre levou seu Antero para jantar num restaurante simples, de comida mineira. Seu Antero, posso fazer uma proposta? Pode sim. E se a gente montasse um espaço especial na padaria? Só para o senhor. Como assim? Um cantinho com mesa de madeira, pano bordado, cadeira de palhinha, onde o senhor possa vender seus bolos do jeito que sempre vendeu. Dentro da padaria? Dentro da padaria, mas com a identidade do senhor, com a história da dona Nazira. Antero ficou pensativo. E o pessoal ia gostar? Seu Antero, hoje de manhã vendemos 15 bolos de milho só com o cheiro do que o senhor fez. 15 bolos em 2 horas. 15. E a gente nem tinha para vender ainda. Antero balançou a cabeça. A Nazira não ia acreditar. Ia sim. Ia ficar orgulhosa. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, seu Antero dormiu sonhando com o futuro. Não só com o passado. Sonhou com uma mesa de madeira numa padaria bonita. Sonhou com gente provando os bolos da Nazira e sorrindo. Sonhou que talvez ele ainda tivesse muito para dar e muito para viver. 2 semanas se passaram. Seu Antero não voltou para Candeias Velha, não porque Alexandre não deixou, mas porque ele mesmo não quis. Pela primeira vez em 3 anos, acordava com vontade de sair da cama. Tinha propósito. Tinha gente esperando por ele. Alexandre arrumou um quartinho pequeno e limpo em cima da padaria. Nada luxuoso, mas confortável. Cama de solteiro, guarda-roupa de madeira, uma poltrona velha perto da janela. Tá bom assim, seu Antero? Tá ótimo, moço. Melhor que minha casa até. Não fala isso. É verdade. Aqui eu acordo e já sinto cheiro de pão. Lá em casa, só sentia cheiro de saudade. Todo dia, às 5h30, Antero descia para a cozinha. Não porque era obrigado, porque queria. Os meninos chegavam às 6h e já encontravam ele lá, com o avental amarrado, preparando alguma coisa. Bom dia, professor. Começaram a chamar ele assim. Professor. No início, ele reclamava. Que professor que nada, menino. Sou só um velho que faz bolo. Mas depois ele gostou. Fazia muito tempo que alguém não o tratava com respeito. Na 3ª semana, Alexandre chamou um pedreiro. Quero uma reforma pequenininha ali no cantinho da padaria. Que tipo de reforma? Quero fazer um espaço especial, diferente do resto. O pedreiro era um homem simples, de uns 50 anos.
Diferente como? Mais aconchegante, mais caseiro. Alexandre mostrou o projeto que desenhou numa folha de papel. Olha só, quero uma mesa de madeira aqui, umas cadeiras de palhinha, um varalzinho para pendurar pano bordado. E aqui do lado, uns ganchinhos na parede para pendurar utensílios antigos. Utensílios antigos? Ralo de folha de Flandres, colher de pau, peneira velha, essas coisas. O pedreiro coçou a cabeça. Nunca fiz um trabalho assim. Pois é, por isso que vai ficar especial. Enquanto a reforma acontecia, seu Antero continuava ensinando na cozinha. Já tinha passado 5 receitas. Bolo de milho com queijo, bolo de laranja com casca, bolo de fubá com erva doce, broa de milho com coco, biscoito de polvilho. Cada receita vinha com história. Esse biscoito de polvilho aqui, a sogra da Nazira, Dona Almerinda, fazia para os netos quando eles iam visitar. Guardava numa lata de bolacha. Como era essa lata, seu Antero? Azul, com desenho de rosa. A Nazira herdou depois que a mãe morreu. Guardava as coisas importantes lá dentro. Que coisas importantes? Foto, carta, receita. As coisas que não pode perder. João perguntou. E onde está essa lata agora? Tá lá em casa, guardada no guarda-roupa. Por que não trouxe? Antero ficou pensativo. Nunca pensei. Achei que era coisa sem importância. Seu Antero, disse Carla. Nada que tem história é sem importância. Naquela tarde, Alexandre fez uma proposta. Que tal a gente dar uma passadinha em Candeias Velha para buscar algumas coisas suas? Que coisas? A lata que o senhor falou, umas fotos. O que mais o senhor quiser trazer. Para quê? Pro seu cantinho, para deixar com a cara do senhor. Antero hesitou. Não sei, não. Faz 3 semanas que não vou lá, deve ter tudo empoeirado. A gente limpa e aproveita para ver se está tudo bem. Tá bem então, mas só para buscar umas coisas. A viagem de volta para Candeias Velha foi diferente. Na ida, seu Antero ia calado, olhando a paisagem. Na volta, ele ia contando histórias de cada lugar que passavam. Ali naquela curva, a Nazira quebrou o tornozelo uma vez. Tava voltando da feira e escorregou na pedra molhada. Lá, e aí? Eu carreguei ela no colo até em casa, 2 quilômetros. 2 quilômetros? 2 quilômetros. Ela ficava falando, me põe no chão, Antero, você vai se quebrar também. Mas eu não pus. Alexandre riu. Vocês eram um casal e tanto. Éramos sim. 47 anos casado. Briguemos muito pouco. Do que vocês brigavam? Bobagem. Dela querer dar comida para os cachorros de rua. Eu achava que ia atrair muito bicho. E atraía? Atraía. Mas ela não parava. Dizia que bicho com fome não escolhe lugar para morrer. Quando chegaram na casa de seu Antero, ela estava exatamente como ele deixou. Pequena, simples, mas limpa. Alguém veio aqui? Deve ter sido a dona Conceição, vizinha. Ela tem a chave. Disse que ia dar uma olhada. Alexandre olhou ao redor. A casa era pequena, mas cheia de vida. Foto na parede, crochê no sofá, plantas na janela. Bonita sua casa, seu Antero. A Nazira que fazia ela bonita. Depois que ela foi embora, eu meio que parei de cuidar. Antero foi direto pro quarto, abriu o guarda-roupa e tirou uma lata azul, meio amassada. Aqui tá ela. Dentro da lata tinha foto, carta, receita escrita à mão, uns terços e uma aliança. Essa é a aliança da Nazira? É. Ela emagreceu tanto no final que ficou folgada. Tirou e pediu para eu guardar. Alexandre viu que os olhos dele ficaram cheios d'água. Quer levar? Quero sim. Antero pegou mais algumas coisas. O ralo de folha de Flandres, 2 colheres de pau, uma panela de barro, um pano de prato bordado e uma foto grande da Nazira. Pronto, isso aqui é o que importa. Na volta, Alexandre perguntou. Seu Antero, o senhor não sente falta de morar aqui? Sinto, mas não da casa, sinto da Nazira. E a Nazira? A Nazira tá comigo onde eu tiver. Como assim? Nas receitas, nas histórias, na lembrança. Casa é só parede, moço. Lar é onde a gente se sente em casa. E o senhor se sente em casa na padaria?
Antero ficou pensativo. Sabe que tô começando a sentir, sim. Aqueles meninos, eles me tratam como se eu fosse importante. É porque o senhor é importante. Nunca pensei que fosse, não. Depois que a Nazira partiu, eu me senti descartável. Descartável? É, como se eu não servisse mais para nada. Como se minha história não interessasse mais ninguém. Alexandre diminuiu a velocidade do carro. Seu Antero, posso te contar uma coisa? Claro! Desde que o senhor chegou na padaria, as vendas aumentaram 40%. Como assim? As pessoas estão vindo provar os bolos que vocês fazem. E não é só provar, elas estão voltando, trazendo os amigos. Por causa dos bolos, por causa da história, por causa do carinho, por causa de tudo que o senhor ensina para os meninos. Antero balançou a cabeça. Não acredito, acredite. E sabe o que mais? O quê? Tem uma senhora que vai lá todo dia, só para conversar com o João. Ela disse que o bolo de milho dele lembra da infância dela. Que bom! E tem um senhor de uns 70 anos que compra broa todo sábado. Falou que fazia tempo que não provava uma igual. Antero sorriu. A Nazira ia ficar feliz. Com certeza ia. Quando chegaram de volta à padaria, o cantinho especial estava pronto. Alexandre tinha feito uma surpresa. No espaço reformado tinha uma mesa de madeira antiga, 2 cadeiras de palhinha, um varalzinho com panos bordados e uma prateleira pequena com utensílios antigos. Mas o que mais chamou a atenção foi a placa na parede. Cantinho da Nazira, sabores que contam histórias. Seu Antero ficou parado na porta, olhando. Não disse nada por um tempo longo. Seu Antero, o que achou? Ele limpou os olhos com a manga da camisa. É igual ela ia gostar. Tem certeza? Tenho. A Nazira sempre disse que lugar bonito é lugar que tem alma. E aqui tem alma. Alexandre ajudou ele a arrumar as coisas que trouxeram de casa. A lata azul ficou em cima da prateleira. A foto da Nazira, numa moldura simples, foi pendurada na parede. Os utensílios nos ganchinhos. O pano bordado foi estendido na mesa. Pronto, disse Alexandre. Agora sim ficou completo. Seu Antero sentou numa das cadeiras. Passou a mão na mesa de madeira. Sabe, moço, faz 3 anos que eu me sinto perdido, como se não soubesse mais qual era meu lugar no mundo. E agora eu acho que encontrei. Naquela noite, quando a padaria fechou, seu Antero ficou sozinho no seu cantinho. Acendeu uma vela pequena que trouxe de casa. Olhou para a foto da Nazira. Olha onde chegamos, minha velha. Olha onde suas receitas chegaram. Na manhã seguinte, às 6 horas, a padaria abriu com uma novidade. Uma placa na vitrine anunciava: novo, Cantinho da Nazira, bolos tradicionais feitos com amor e história. A primeira cliente foi uma senhora de uns 65 anos. Ela entrou, olhou ao redor e se dirigiu direto para o cantinho de seu Antero. Bom dia. O senhor que faz os bolos? Faço sim, senhora. O que a senhora gostaria? Queria um bolo de milho. Minha neta falou que é igual o da bisavó dela. Sua neta veio aqui? Veio ontem. Chegou em casa chorando. Antero se assustou. Chorando? Por quê? Porque o bolo do senhor lembrou ela da bisavó, que morreu ano passado. Ela disse que era exatamente o mesmo gosto. A senhora pegou o bolo e pagou. Mas antes de sair, perguntou: posso fazer uma pergunta? Pode sim. O senhor aprendeu com quem? Com minha esposa, Dona Nazira. Ela que sabia dessas coisas. Ela ainda faz? Antero sorriu tristonho. Não, senhora. Ela já partiu, mas deixou as receitas comigo, para eu não deixar morrer. A senhora olhou para a foto da Nazira na parede. Ela era bonita. Era, por dentro e por fora. Tenho certeza que ela está orgulhosa do senhor. Depois que a senhora saiu, seu Antero ficou pensando. Era isso. Era exatamente isso que a Nazira queria. Não era só vender bolo, era manter viva a memória. Era fazer as pessoas lembrarem de casa, de família, de amor. E pela primeira vez em 3 anos, seu Antero se sentiu completo. Não porque tinha encontrado um lugar para ficar,
mas porque tinha encontrado um jeito de honrar quem amava e de ser útil de novo. 6 meses depois, o cantinho da Nazira tinha se tornado o coração da padaria Sabor de Casa. Não era mais só um espaço, era um ponto de encontro. Um lugar onde histórias eram contadas, lágrimas eram enxugadas e memórias eram honradas. Seu Antero, agora com 73 anos, acordava todo dia às 5h30 com um sorriso no rosto. Não porque tinha esquecido a saudade da Nazira, mas porque tinha aprendido a transformar saudade em propósito. A mesa de madeira, que antes ficava vazia na calçada de Candeias Velha, agora recebia de 15 a 20 pessoas por dia. Pessoas que vinham buscar mais que bolo, vinham buscar acolhimento. Era uma quinta-feira de outubro, quando Dona Conceição, a vizinha de Candeias Velha, apareceu na padaria. Seu Antero estava no seu cantinho, conversando com uma jovem mãe que chorava, porque o bolo de laranja lembrava da avó que morreu. Dei Antero. Ele se virou e viu a vizinha parada na entrada, com uma mala pequena na mão. Dona Conceição, que surpresa! Como a senhora veio parar aqui? Seu Alexandre foi me buscar. Disse que você queria me mostrar uma coisa. Antero olhou para Alexandre, que estava sorrindo no balcão. Que coisa, moço? Seu Antero. A Dona Conceição cuidou da sua casa todos esses meses. Regou as plantas, limpou o quintal, cuidou de tudo. Achei que ela merecia conhecer o que o senhor construiu aqui. Dona Conceição, de 68 anos, cabelo branco e sorriso tímido, olhou ao redor da padaria. Meu Deus, Anteru, que lugar bonito! Vem cá, Dona Conceição. Quero te mostrar meu cantinho. Ele a levou até a mesa de madeira, mostrou os utensílios da Nazira, a foto na parede, a lata azul. Aqui é onde eu trabalho agora, fazendo os bolos da Nazira. Dona Conceição tocou no pano bordado em cima da mesa. Esse pano é o mesmo que ela usava na feira? É sim, guardei com carinho. Mas e essa foto? Ela estava tão bonita quando vocês casaram, a mais bonita de todas. Dona Conceição se sentou numa das cadeiras de palhinha. Antero, posso te contar uma coisa? Claro, Dona Conceição. Eu tinha medo que você ficasse perdido depois que a Nazira partiu. Vocês eram tão grudados. Fiquei perdido mesmo, por um tempo. Mas olha você agora. Olha esse lugar. Olha quanta gente vem aqui. Dona Conceição apontou para a fila de pessoas esperando para comprar bolo. A Nazira deve estar orgulhosa lá de cima. Acho que tá sim. Pelo menos eu espero que tá. Alexandre se aproximou com uma bandeja. Dona Conceição, prova um pedaço do bolo de milho. É feito com a receita original da Dona Nazira. Ela pegou um pedaço e provou. Fechou os olhos por um momento. Meu Deus, é igualzinho, igualzinho ao que ela fazia. O senhor Antero é um aluno aplicado, disse Alexandre. Não é questão de ser aplicado, respondeu Antero. É questão de amor. Quando a gente faz com amor, sai igual. Naquela tarde, Alexandre chamou seu Antero para uma conversa. Seu Antero, preciso te falar uma coisa importante. Que foi, moço? Fiz alguma coisa errada? Não. Pelo contrário, o senhor fez tudo certo. Mais que certo. Alexandre mostrou uma pasta com papéis. Lembra que eu disse que queria abrir mais padarias? Lembro. Pois é, consegui. Vou abrir a segunda padaria mês que vem, no bairro Savassi. Que bom, moço. Você merece. E sabe o que eu quero? O quê? Quero que tenha um cantinho da Nazira lá também. Antero ficou surpreso. Como assim? Quero que o senhor ensine outros funcionários. Quero que as receitas da Dona Nazira cheguem em mais lugares. Mas eu só sou um, moço. Como vou dar conta de 2 lugares? Não precisa dar conta de 2 lugares. Precisa só ensinar, passar o conhecimento, formar outros professores. Antero ficou pensativo. Não sei se sou capaz disso. Claro que é. O senhor já formou o João, a Carla, o pessoal todo daqui. Eles fazem os bolos quase tão bem quanto o senhor. Quase, riu Antero. Quase. Mas é porque falta o tempero final. Que tempero? A história, o jeito de contar, a alma que o senhor coloca.
Alexandre abriu outro papel. Seu Antero, quero te fazer uma proposta oficial. Que proposta? Quero que o senhor seja diretor de tradições do Grupo Sabor de Casa. Diretor de quê? Diretor de tradições. Responsável por manter viva a essência dos sabores caseiros. Por ensinar não só receitas, mas histórias. Antero arregalou os olhos. Moço, eu nem sei o que é diretor. Diretor é quem cuida, quem orienta, quem preserva o que é importante. E eu seria capaz. Mais que capaz, essencial. Alexandre mostrou o salário que estava propondo. Seu Antero quase desmaiou. Isso tudo? Isso tudo. Mais casa, mais vale-refeição, mais plano de saúde. Mas, moço, isso é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. É o que o senhor vale, é o que o senhor merece. Antero ficou calado por um tempo longo. Posso pensar? Claro. Mas não demora muito, não. Preciso da resposta até sexta. Naquela noite, seu Antero subiu para o seu quartinho e ficou olhando a foto da Nazira que trouxe de casa. E agora, minha velha, o que você acha? Pegou a lata azul e tirou de dentro uma carta que ela escreveu nos últimos dias de vida. Releu devagar. Meu querido Antero, se você tá lendo isso é porque eu já parti. Não fica triste, meu amor. A gente teve uma vida boa, cheia de alegria, de cumplicidade, de respeito. Eu sei que você vai sentir saudade. Eu também vou sentir lá de onde eu estiver. Mas quero que você prometa uma coisa, não para de viver. Você ainda tem muito para dar, muito para ensinar, muito para amar. Nossas receitas, cuida delas, mas não só das receitas. Cuida das histórias, das lembranças, do amor que está dentro de cada ingrediente. E se um dia aparecer alguém que queira aprender, ensina. Ensina com paciência, ensina com carinho, ensina pensando em mim. Eu vou estar sempre com você. Em cada bolo que você fizer, em cada história que você contar, em cada sorriso que você arrancar de alguém, te amo para sempre, sua Nazira. Quando terminou de ler, seu Antero sorriu através das lágrimas. Tá bem, minha velha. Entendi o recado. Na sexta-feira de manhã, Alexandre encontrou seu Antero no seu cantinho já de avental, preparando a massa do bolo de milho. Bom dia, seu Antero. Decidiu? Decidi sim. E aí? Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que em cada cantinho da Nazira tenha a foto dela e quero que os meninos saibam a história dela, toda a história. Claro, mais alguma coisa? Quero que 20% do que eu ganhar continue indo para a casa dos idosos de Candeias Velha. Por que 20%? Porque ainda tem muito velho lá que ninguém lembra e todo mundo merece ser lembrado. Alexandre estendeu a mão. Fechado, diretor. Fechado, patrão. Um ano depois, o Grupo Sabor de Casa tinha 5 padarias, cada uma com seu cantinho da Nazira, cada cantinho com a foto da dona Nazira na parede, e em cada um, funcionários que sabiam contar a história dela. Seu Antero, agora com 74 anos, visitava todas as padarias durante a semana. Ensinava, contava histórias, provava os bolos, corrigia quando necessário, mas sempre com paciência, sempre com carinho. Era reconhecido na rua, chamado de seu Antero dos Bolos. Crianças corriam até ele pedindo para contar a história da tia Nazira. Idosos vinham conversar sobre os tempos antigos. Jovens pediam conselhos sobre receitas das avós. Ele tinha se tornado mais que um confeiteiro, tinha se tornado um guardião de memórias. Numa tarde de domingo, seu Antero estava sentado no seu cantinho da padaria principal, lendo um livro de receitas que estava escrevendo. Sabores da Nazira. Receitas e histórias de uma vida. O livro contava não só as receitas, mas a história de cada uma. De onde veio? Quem ensinou? Em que momento era feita? Era mais que um livro de culinária. Era um livro de memórias. Alexandre chegou nesse momento. Como está indo o livro? Tá quase pronto. Mais umas 2 semanas. Não, posso ver? Antero mostrou uma página. Bolo de milho com queijo. Esta receita veio da minha sogra, Dona Almerinda, que aprendeu com a mãe dela, Dona Sebastiana.
3 gerações de mulheres fortes que transformaram ingredientes simples em amor palpável. A Nazira fazia esse bolo nos domingos, depois do almoço. Dizia que domingo sem doce não era domingo completo. Eu sentava na cadeira da cozinha e ficava olhando ela ralar o milho, sempre cantarolando Luar do Sertão. Quando o bolo ficava pronto, ela cortava o primeiro pedaço sempre para mim, para ver se tá bom. Ela dizia, mas eu sabia que era carinho. Receita: 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 3 espigas de milho raladas, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de queijo ralado, 1 colher de sopa de fermento. Modo de fazer: bata os ovos com açúcar até ficar espumoso. Junte o óleo, o milho ralado e o queijo. Por último, adicione a farinha peneirada e o fermento. Misture devagar, com carinho. Asse em forno médio por 40 minutos. Dica da Nazira: bolo feito com pressa nunca fica bom. Tem que ter tempo para crescer. Alexandre leu com atenção. Tá perfeito, seu Antero. Exatamente como imaginei. Você acha que o pessoal vai gostar? Tenho certeza, esse livro vai ajudar muita gente a lembrar de casa. Era isso que a Nazira queria, que as pessoas lembrassem de casa. Naquela noite, quando a padaria fechou, seu Antero ficou sozinho no seu cantinho. Acendeu uma vela pequena, como fazia todos os dias. Olhou para a foto da Nazira. Olha onde chegamos, minha velha. 5 padaria, 1 livro, tanta gente conhecendo sua história. Pegou um pedaço do bolo de milho que sobrou. Para a senhora, como sempre. Mastigou devagar, saboreando cada pedaço. Obrigado, Nazira, por me ensinar que amor não morre, só muda de lugar. Obrigado por me mostrar que a gente pode ser útil em qualquer idade. E obrigado por me deixar suas receitas. Elas me salvaram. Quando terminou o bolo, apagou a vela, mas o sorriso permaneceu, porque seu Antero tinha descoberto o segredo da vida. A gente não morre enquanto alguém lembra da gente. E as receitas da Nazira, bem, as receitas da Nazira iam ser lembradas para sempre. Em cada bolo feito com amor, em cada história contada com carinho, em cada vida que foi tocada pela memória de uma mulher simples que sabia transformar farinha em poesia. E que ensinou a um velho de 72 anos que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser importante. Nunca é tarde para fazer a diferença. Basta ter coragem de acreditar e amor suficiente para compartilhar. Esta é uma história sobre memória, respeito e segunda chance. Uma história sobre como o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma. E sobre como cada um de nós, independente da idade, ainda tem muito a oferecer ao mundo. Que esta história inspire você a valorizar os mais velhos ao seu redor. Eles não são apenas pessoas que viveram muito. São bibliotecas ambulantes, cheias de sabedoria, receitas, histórias e amor. E talvez, só talvez, a próxima vez que você vir um idoso vendendo algo na rua, você pare, prove, escute sua história. Porque por trás de cada ruga existe uma vida inteira de experiências esperando para ser compartilhada. E isso não tem preço. Se esta história tocou seu coração, deixe o seu gostei e se inscreva no canal, porque aqui defendemos o amor, a família e a esperança. E se querem ver outra história que vai emocionar vocês ainda mais, recomendo este vídeo que deixo aqui na tela, tenho certeza de que vai surpreendê-los.